Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 119, no versículo 88, e diz assim: Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. O problema é que tem muitas igrejas ensinando a morrer para essa vida e esquece de ensinar que precisamos viver em Cristo. O próprio Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E os cristãos atuais, eles nos ensinam que nós precisamos morrer. Por isso que pessoas mortas não conseguem obedecer a palavra que sai da boca de Deus. E ainda saem por aí dando estudos bíblicos a outros mortos que não vão conseguir obedecer e não vão aguentar por muito tempo viver numa religião de mortos. Pois se tem uma coisa que todos os seres humanos têm em comum, é o desejo de viver. Até o mais idoso que está lá numa UTI, se ele pudesse fazer um pedido, certamente ele ia pedir para viver pelo menos um pouco mais. O pecado nos marcou com a morte e Jesus veio à terra para nos oferecer vida, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só quem veio com a missão de matar: o diabo, o inimigo. Ele veio com a missão de roubar, matar e destruir. Jesus não. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. É certo que precisamos matar o nosso eu. Todos nós sabemos disso. Precisamos matar a nossa carne. Mas tudo isso para quê? Para viver uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Não é para ficar morto. Se alguma religião apenas te matou, saia dela porque ela é satânica. Porque nós acabamos de ver que é o diabo que veio com a missão de matar. Como disse esse último versículo, João 10, 10. O salmista diz que somente depois de vivificado é que ele vai conseguir guardar os testemunhos, que são os preceitos ou toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele diz que somente depois de estar vivificado é que ele vai ter condições de guardar, de obedecer. Por isso o pedido dele: vivifica-me, Senhor. O primeiro pedido do cristão é esse, para que ele nos dê a vida dele em nós. Lembra de Ezequiel 37? Lá deixa claro que o povo de Deus estava sem vida e sem esperança. E Deus pergunta ao profeta: é possível que eles voltem a viver? O profeta sabia que humanamente não. Mas ele também sabia que Deus, somente Deus, era poderoso para trazer a vida a quem ele quisesse. E esse pensamento era correto. No entanto, Deus transfere esse poder para o profeta e para todo aquele que invocar o Espírito de Deus para vivificar a si mesmo e as pessoas ao redor, confiando unicamente na palavra do Senhor, no assim diz o Senhor. Se Deus pediu para que o profeta profetizasse vida, assim ele deveria fazer, assim você tem que fazer. Se Deus te pediu para que você propagasse vida para as outras pessoas, pregasse sobre a vida eterna. Esse é o nosso evangelho. É o evangelho eterno, o evangelho que traz vida e vida nova. Um evangelho que oferece aos mortos a opção de viverem eternamente. Essa é a nossa mensagem. Nós precisamos
levar vida para as pessoas. E, no entanto, nós estamos levando morte. Por isso que muitas pessoas não querem abandonar a vida que têm para morrer. Elas não querem deixar de se divertir como elas estão fazendo para viver uma vida de morto. Porque é isso que nós oferecemos para elas. Quando elas estão nas festas, vivendo nas alegrias que esse mundo proporciona, nós chegamos lá e essa vida não é para você. Você precisa aceitar Jesus, se aquietar, porque você vai destruir a sua vida. Venha conosco, venha frequentar uma igreja, obedecer a Deus, deixe essas festas para lá, deixe essa vida para lá. É uma proposta bem indecente. O que é que você tem para me oferecer melhor do que a vida que eu tenho? Eles podem te perguntar. E aí, o que você vai oferecer? Qual é o teu prazer? Qual é a tua alegria? Você está vivo? Ou você está me chamando para ser um zumbi? E sair se arrastando por essa vida? E ainda pregando o evangelho com essa cara de morto? Ah, queridos, como diz lá em João 6,63, Jesus mesmo diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, o que mais Jesus pregou foi vida. E ele disse que o Espírito Santo tem esse poder de vivificar. Porque o Espírito Santo, ele transmite, ele transfere a vida de Cristo para nós. Uma vez que nossa morte, Cristo tomou para si, para que nós tivéssemos direito à vida que ele conquistou. Então, o que ele tem para nos oferecer é vida. Desde o Velho Testamento, você vai ver lá em Deuteronômio 28, Deus diz: eu te ofereço a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida e viva. Deus sempre nos proporcionou, sempre nos presenteou, sempre nos ofereceu vida. Mas muitas vezes nós escolhemos morte, porque os nossos caminhos, como diz lá em Provérbios 16, parecem que estão caminhando para a vida, mas no final dão em morte. As nossas decisões são terríveis, porque nós somos guiados muitas vezes pelo nosso coração, que é enganoso, é corrompido. E por isso que muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Então, Deus, ele sempre nos ofereceu vida. Jesus foi enviado a essa terra para nos trazer vida e vida eterna, vida em abundância. Então, se tem uma coisa que o cristão precisa estar nesse mundo, é vivo e oferecendo vida. Não essa vida limitada e baseada em futilidades, mas uma vida em abundância, uma alegria plena, porque o Espírito gera em nós essa alegria, essa satisfação. O cristão deveria andar com um sorriso de canto a canto. Sabe aqueles sorrisos de orelha que vai de canto a canto? Porque nós fomos salvos, nós estamos esperando esse céu se rasgar para voltarmos para casa. Jesus pagou um preço para que eu e você vivêssemos na Terra Santa, na Nova Jerusalém. Deveríamos estar alegres e contando isso para todas as pessoas. Mas muitas vezes a nossa pregação é de morte. Você não pode isso, não pode aquilo, a partir de hoje não. Você fez isso no passado, mas agora não. Você não pode se vestir assim, você não pode se vestir assado. Claro que existem normas, porque nós agora representamos a Cristo na terra. Mas nós precisamos transmitir vida, como ele foi levar vida para todas as pessoas. Ele tocou no aleijado e ele trouxe vida para ele. Não foi somente curas, não foi somente o prazer de andar, foi vida pulsando no seu coração. Ele trouxe vida para aquela mulher do poço que vivia amargurada, que vivia triste. Ele trouxe vida para os cegos, para os leprosos, não somente com base na cura, queridos, mas o toque dele restaura a alma. Recebemos o Espírito Santo quando somos tocados por Jesus e com isso nós ganhamos vida. O profeta lá em Ezequiel 37 profetizou vida
para aqueles mortos. Não ficou condenando eles. Vocês não têm mais esperança. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês não merecem mais vida. Deus mandou o profeta profetizar vida. E aqueles corpos ganharam os músculos, a carne, a pele e se tornaram corpos perfeitos. E Deus manda profetizar mais uma vez. Falta vida entrar aí. E profetiza agora ao Espírito para que ele entre. E o Espírito entrou e eles se levantaram como um exército poderoso. Mas eles só se levantaram como um exército poderoso quando eles foram cheios do Espírito Santo. O problema é que tem gente que está sem o Espírito Santo querendo ser um exército poderoso. Aí todas as batalhas perdem, porque são mortos tentando levar vida para as pessoas. Só vida gera vida. Só pessoas vivas conseguem apresentar vida às pessoas. E muitas vezes você com tristeza no coração, com amargura, com muitos problemas que você faz questão de estar contando para todo mundo que você tem muitos problemas. Aí você quer levar a alegria do Evangelho, a alegria da vida de Cristo que vai pulsar em nós. Nem combina, nem dá certo isso. Isso é hipocrisia. Você precisa primeiro, como salmista, pedir para viver. Quando Deus te fizer viver, aí então você sai para pregar o Evangelho, para obedecer aquilo que o Senhor te mandar fazer. Paulo falou sobre isso quando ele disse que ele foi crucificado com Cristo. Parece no início que gerou morte, né? Somente morte. Mas no versículo seguinte, quando ele diz em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso mesmo, o Espírito Santo transfere a vida de Cristo para nós. E agora, no nosso viver, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, e se nós temos o Espírito dele, nós teremos vida e vida em abundância. Teremos a vida eterna pulsando dentro de nós. No livro Obreiros Evangélicos, página 285 e 286, diz assim, o Espírito de Deus recebido na alma aviva todas as suas faculdades. Sob a guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações divinas. O caráter fraco, vacilante, transforma-se em outro, forte e inabalável. Olha só a presença do Espírito Santo nos trazendo vida e transformando todas as nossas faculdades mentais numa potência para entender e cumprir as reivindicações divinas. Então, meu conselho para hoje é junte-se ao salmista e peça vida para obedecer. Vida nova, vida em abundância, vida cheia do Espírito, vida de Cristo em você. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos por essa proposta maravilhosa. Desde o deserto, desde o povo de Israel, o Senhor vem nos oferecendo vida. Jesus veio a essa terra para nos oferecer vida, porque nós, pelo pecado, estávamos condenados à morte. E Jesus veio morrer a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida. E a vida de Cristo que pulsa em nós é vida em abundância, é vida eterna. Ele nos deu o seu Espírito para que ele nos vivificasse. E por isso, como pessoas salvas, cheias do Espírito e de Cristo habitando dentro de nós, nós deveríamos ser o povo mais alegre desta terra. Nós deveríamos sair pregando vida eterna para as pessoas. As nossas palavras deveriam ser sempre boas novas. A nossa pregação não pode se resumir à morte, mas o nascer de novo para uma nova vida em Cristo.
uma vida em que Cristo rege, uma vida que Cristo comanda, é uma vida que caminha para a eternidade. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Senhor, nos vivifica, porque nós só conseguiremos te obedecer, nós só conseguiremos fazer a tua vontade, mediante a vida que o Senhor vai gerar em nós através do Espírito, para que a gente tenha a força necessária para obedecer e para resistir às tentações deste mundo. Queremos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. E para isso nós precisamos que o Espírito Santo escreva no nosso coração a tua palavra. Que o Espírito Santo tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, que é capaz de obedecer e sentir prazer em fazer a tua vontade. Vivifica o teu povo, Senhor Deus. Não queremos participar de uma igreja morta nem morna. Queremos participar de uma igreja viva, que vive para fazer a vontade do Pai. Não queremos que os nossos familiares vejam em nós um crente morto. Queremos ser um cristão semelhante a Jesus, que vivia para levar vida a todas as pessoas que ele tocava e para quem ele falava da palavra do céu. Obrigado, Senhor Deus, por essa proposta maravilhosa. Nós queremos isso para a nossa vida. Queremos vida para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.